Olá, gente! Estamos aqui hoje, mais uma vez, para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, terceiro domingo da quaresma, nós contemplamos o Cristo que é a água para a nossa sede. Ele é a própria fonte, a qual todos podemos acorrer com nossa sede de vida, de sentido e de esperança e de fé. A sua palavra e a sua presença nos fortalecem no empenho de promover e cuidar da vida do mundo que tem sede de paz, dignidade e partilha. Então, a primeira leitura de hoje está em Êxodo, capítulo 17, versículo 3 a 7. Êxodo, capítulo 17, versículo 3 a 7. Tendo, pois, ali o povo sede d'água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela saíram águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meriba, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então, aqui nessa primeira leitura, mostra pra gente, o povo, de Israel com sede, querendo água, E a gente viu aqui que eles, infelizmente, eles se voltaram contra o Senhor, Mas isso não, mas eles não podiam, ter feito isso, Eles deveriam ter fé, Porque Deus sabe, a hora de tudo, Então, e aí, Moisés, eles se voltaram contra Moisés, dizendo, por que nos fizeste sair do Egito? E aí Moisés clamou ao Senhor, falando: Que farei por esse povo? Por pouco não me apedrejam. E aí ele disse a Moisés: Passa diante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre o rochedo do Monte Horebe. E aí, ele fez exatamente o que Deus disse, e aí saiu água, dessa rocha, que Moisés feriu, e aquele lugar ele deu o nome de Massa e de Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel, Então, aqui mostra que nós devemos sempre depositar a nossa confiança em Deus. Para Ele, nada é impossível, basta que a gente confie, certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, depois o versículo 5 a 8. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, depois o versículo 5 a 8. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nossa fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, a justificação pela fé e a paz com Deus, que Cristo, ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores, mesmo nós sendo pecadores, mesmo que nós sejamos falhos,
Cristo deu a sua vida por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então, esperança não decepciona, né? Porque o amor de Deus, como Paulo fala aqui na segunda leitura, na carta aos Romanos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Então, que a gente possa realmente anunciar isso a todos, né? E que nós realmente possamos pedir perdão a Deus, né? Das nossas faltas, dos nossos pecados, nos arrependermos para uma vida nova, né? Então, que nós realmente possamos anunciar esse amor de Deus, anunciar esse amor de Cristo a todos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 4, versículo 5 a 42. João, capítulo 4, versículo 5 a 42. Naquele tempo, Jesus foi para uma cidade da Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede e não venha até aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E disse-lhe Jesus: Eu sou eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falais com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade, e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras,
que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim que o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e o outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, no tempo, né, em que Jesus, um judeu, dirige-se a uma mulher samaritana, né, naquela época era o cúmulo da impureza. Né? Qualquer contato com o samaritano tornava o judeu impuro. Né? Então, é misterioso o fato, né, de que a mulher vai buscar água no poço na hora do almoço, quando Jesus estava lá. Né? Então, quando Jesus fala da água viva, né, a mulher entende a água que ele estava falando, da água comum do poço. Né? Mas à medida que Jesus vai explicando, aprofundando o sentido do que disse, né, a mulher descobre que a água de vida eterna é o próprio homem diante dela, ou seja, é o próprio Cristo. Ele é a água viva. E aí ela se esqueceu de que fora ao poço, né, buscar água material, e descobre aquele que é a fonte de água viva, que é o próprio Cristo. Né? E aí ela abre o seu coração a ele. Então Jesus também, né, revelou a sua identidade, né? Porque essa mulher, né, possuía uma simplicidade de coração, mesmo sendo pecadora. Né? Jesus deixou educar o seu desejo material, né? No caso a mulher, né, que era a água, né, porque ela tinha ido lá para buscar a água do poço, né, e aí ele a conduziu ao desejo da vida do Espírito, né, que o caso é buscar a água viva, a água fonte de vida eterna, que é ele próprio, que é o próprio Cristo. Então, a mulher foi sincera, transparente, né, não escondeu seu pecado, né, e ali, né, ao invés da água ali do poço, ela teve ali, né, procurou ali buscar a fonte de água viva, né, a fonte de água que é da vida eterna, que é o próprio Cristo. Então, muitos de nós nunca tivemos uma verdadeira experiência de Deus, infelizmente, porque temos dificuldade em nos reconhecer pecadores, né, de abrir o nosso coração para Ele. Então, que nós aprendamos com a samaritana, né? Que nós sejamos abertos a Jesus e Ele terá liberdade de se revelar a nós, né? E nos purificar com a sua graça santificante e transformadora. Então, que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente peça perdão a Deus, que a gente abra o nosso coração, né? E deixe que Jesus entre na nossa vida e entre em nosso coração e transforme a nossa vida também, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.